Gênesis, no capítulo 18, no versículo 10, eu vou ler essa Bíblia aqui é Nova Versão Internacional, NVI, porque ela traz uma tradução aqui que vai dar certinho. Deus está falando para Sara. A gente sabe que tem alguns exemplos bíblicos, né, de Ana, de Sara, tantos outros, né, de mulheres que sofreram muito porque queriam filho, não tinha, e mostra assim as últimas consequências. Hoje a nossa cultura já é diferente, tem pessoas que já têm opções de não ter filhos, né? Mas nessa época era o símbolo da bênção. A mulher, ela tinha que ter um filho para ser próspera, frutífera, senão não servia para nada. E a gente vê algumas mulheres que sofreram tanto, e tem a promessa e ela não acontece. Sara é uma delas, e diz assim, é Gênesis capítulo 18, versículo 10, diz assim, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera. Amém? Deus fala, vou voltar na primavera, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava da entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, da idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo, quando pensou, depois de estar velha, o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, agora sou idosa? Aí Deus diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Amém? É uma pergunta, né? Aí foi aqui que eu fiz a mensagem, Deus fala assim, na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Aí vem as perguntas, por que na primavera? Por que Deus cita, né? Tem algumas versões que fala na próxima estação, na próxima época, e aqui na Nova Versão Internacional fala na primavera, porque realmente era a primavera, e dá para saber porque é a época da Páscoa, das colheitas. E aí diz aqui, versículo 15, Sara teve medo e por isso mentiu e não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Curve sua cabeça um instante. Senhor, nessa manhã, com base na tua palavra, o Senhor disse para Sara que voltaria na primavera. Senhor, eu sei que o Senhor não se ausenta em momento algum. E eu também sei que essa sua promessa da volta é para o cumprimento daquilo que ela realmente esperava. Eu sei que a tua palavra nos ensina, eu sei que a tua palavra sempre nos orienta. Mas nessa manhã, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Aí Deus fala, virei a ti na primavera. Pensou ouvir isso de Deus, né? Não é que Deus ia se ausentar e depois voltaria. Mas Deus falou, essa promessa vai se cumprir na primavera. Vai se cumprir na primavera. Tem um texto em Gênesis, e eu já vou ler com vocês, que aqui em Gênesis 8, Gênesis capítulo 8, o versículo de 22, diz assim, no fim do dilúvio, Deus dá essa promessa, Gênesis capítulo 8, versículo 22, Deus diz assim, enquanto durar a terra ainda está existindo? Estamos aqui ainda, não estamos? Deus diz, enquanto durar a terra, então é agora, isso ainda está acontecendo, plantio e colheita. Não tem plantio e colheita? Tem, a gente vê aí. Frio e calor, muito intenso aqui em São Paulo, né?
calorzão, friozão, verão e inverno. Aqui entende-se também primavera, outono, as 4 estações, dia e noite, jamais cessarão. Deus fala para Sara que ele viria com a promessa realizada, ou realizaria a promessa na primavera. E lá depois do dilúvio ele fala, olha, enquanto a terra existir, haverá inverno, verão, primavera, outono, as estações estarão. É como se Deus estivesse falando, olha, a vida tem muitos ciclos, e cada ciclo tem um símbolo. Lógico que tem as opções, né, as preferências. Eu mesmo prefiro o inverno. Muita gente, eu acho que a maioria o verão, né? Eu sou mais do frio, esse calor intenso não gosto, mas é uma questão de preferência, de escolha, de adaptações, enfim. Mas há o símbolo na Bíblia de cada estação. Há o símbolo na Bíblia, e não é por acaso que Deus fala, eu venho na primavera. Está se falando do nascimento de uma criança. Está se falando de fecundação, de nascimento, de reprodução. Está se falando de vida. Por isso que Deus fala, eu venho na primavera. O inverno é o símbolo de tribulações. Talvez pela ausência de luz, talvez pela ausência, né, comparado ao verão, lógico, ausência de calor, é o símbolo de realmente de dias sombrios, solitários. É o símbolo que traz o inverno. É o símbolo das dificuldades. O inverno traz esse símbolo. O verão já é diferente, é o inverso disso. E mais ainda na Bíblia, a primavera. Porque a primavera é onde se celebra a colheita. É onde se celebra e vê o nascimento das flores, dos frutos. E tudo fica florido, bonito. A natureza dá um show, né? Na primavera. E existem esses símbolos aí, para nós entendermos. Mas eu quero ministrar nessa manhã, essa palavra, e o título dela é, virei a ti na primavera. Amém? Ixi, só 2 aí que creem. Você crê que Deus virá a ti na primavera? Pastor, mas ele não foi, ele está comigo. Sim, mas pode ser que você esteja no inverno, na sua vida, nos acontecimentos. Mas Deus fala, enquanto a vida, enquanto a terra, vai ter as 4 estações. Vai ter gente passando por dificuldades, mas vai ter aquele celebrando a vitória. As fases vão passando. A primavera tem vários símbolos. Alguns delas é que ela vem depois de um inverno. O inverno, que é o símbolo das dificuldades, depois vem a primavera. Então ela vem depois do inverno e antecede ao verão. Então tem todo a sua simbologia. E sabe que realmente foi o que aconteceu. Deus prometeu e aconteceu. O nascimento de Isaac, né, foi sim na primavera. Se nós pensarmos, quando o povo vai sair do Egito, que eles estão lá como escravos, mais de 400 anos, e Deus fala para eles, olha, vocês vão comer de pé, porque hoje é o dia de sair, então não tem como sentar, deitar, é ficar preparados já para a viagem, para sair da escravidão, e eles estavam na Páscoa. A Páscoa também é celebrada na primavera. Então olha, o nascimento de Isaac, a saída do povo do Egito, tudo isso foi na primavera. Lembra também quando Jesus foi crucificado, que ele celebrou a ceia? A ceia era na Páscoa, a Páscoa também é na primavera. Então, tudo indica que também a crucificação aconteceu na primavera. E aí Deus fala para Sara e para Abraão, olha, eu voltarei a você na primavera. Na primavera eu volto e essa promessa vai se cumprir. Essa promessa vai se cumprir. A cena é assim, Abraão está ouvindo Deus falar e a Sara está por trás ali, e ela ouviu de relance o que Deus estava falando, e ela ri, porque como que pode, né gente? Ela já de idade, e também
os pormenores também. Ela passou a vida toda esperando. Sabe quando alguém passa a vida toda esperando acontecer algo? Desde do seu casamento, quando ela se une a Abraão, o sonho dela é ter o filho da promessa, o filho da herança, é ter o filho, e passa 1, 2, e vai passando os anos, não acontece, a gente sabe da história, e aí fica aquela preocupação, normalmente daqui a alguns anos, Sara, você vai chegar, e você não terá mais filho, chega a menopausa, e você não terá mais filho por causa da idade, e ela fala, se chegar nessa idade, meu Deus, como vai ser da promessa, porque eu não vou alcançar mais, porque chegar nessa idade, a natureza declara isso, que eu não posso mais ter filho, e ela chega nessa idade, e ela passa dessa idade, quando passa dessa idade, talvez ela já vai descartando e tentando tirar do coração aquele sonho, aquela promessa, a satisfação de ter um filho, ela vai tirando aquilo do coração, e vai tentando, é uma luta difícil, até Deus chegar e falar, olha, eu voltarei na primavera, porque Sara está passando um inverno tremendo, e às vezes o inverno é tão intenso, que sabe o que acontece? A gente fica até com saudade das outras estações, né? Fica até com saudade do calor, a gente fica refletindo e lembrando, puxa, se tivesse um calorzão, a gente tem esses lances de ficar pensando assim, mas Deus chega nela, ela está num inverno terrível, porque não alcançou a promessa, mas eu falo, eu voltarei na primavera, é como se Deus falasse para ela, vocês estão no inverno, Abraão e Sara, mas a primavera vai chegar, e nela eu virei, e na primavera, Sara dará luz a um filho, aleluia, porque o inverno vai passar, e a primavera vai chegar, aleluia. O crer, ele tem algumas fases, a gente crê, e Abraão passa por essas fases, ele crê porque ele ama a Deus, é um homem de Deus, um homem da promessa, um homem que muda toda a sua vida, porque Deus ordenou a ele, e é um homem que ama a Deus, porque ele conhece a Deus, e Abraão conhece a Deus, porque ele ouve a Deus. Olha as fases que vão passando. Primeiro eu tenho que ouvir, para conhecer, para depois amar. Quando alguém faz uma pergunta, você ama a Deus? Lógico que eu amo a Deus, Deus mora aqui, eu amo a Deus, mas você o conhece, você sabe que o que Ele promete, Ele cumpre, você sabe que Deus faz coisas que nós não entendemos, porque a natureza e tudo está debaixo do poder de Deus, e Deus ordena. A fase de Sara, da menopausa, de não mais poder ter filhos, essa fase não significa nada diante de Deus, porque Deus é o Criador, e Deus sabe todas as coisas, por isso que ela realmente teve o filho. Eu quero dizer nessa manhã, talvez o inverno esteja sendo intenso, mas Deus nos dá essa palavra, porque a gente não pode esquecer, sim, tem o inverno, mas a primavera vai chegar, e ela vem depois do inverno, então a minha próxima estação é a primavera, e Deus fala para nós nessa manhã, olha, e eu virei a ti na primavera, aleluia, está tão perto, está chegando, eu virei a ti na primavera, que é uma estação de colheita, é uma estação de beleza, de alegria, de satisfação, e Deus fala, eu virei na primavera, e a Sara terá um filho, amém? Não esqueça, as 4 fases existem, a primavera também existe, e aí Deus já quer nos ensinar algo na primavera. A primavera é o prazo e a fase da colheita. E quando chega a colheita, às vezes os dias são tão felizes, às vezes tudo foi preparado para chegar na colheita. E quando chega a colheita, nós estamos tão vislumbrados
com a colheita e esquecemos de cuidar da terra, para que ela continue dando frutos. São pessoas que buscam a Deus porque está no momento difícil. São pessoas que buscam a Deus porque querem realmente sair de um momento de inverno, que o símbolo é a dificuldade. Mas quando chega a primavera, as coisas começam a dar certo. Ela celebra e esquece de cuidar da terra. Ela esquece que depois da primavera vem o verão, e depois vem o outono, e as fases vão circulando e virando. Mas nessa manhã, o que Deus quer que nós entendamos, é que não existe inverno eterno. Não existe uma situação adversa que não mude. Todas as estações, elas pertencem a Deus. E Deus vai até Sara. O inverno de Sara, a gente pode até denotar aqui nessa manhã, que era desde o casamento, o sonho dela. Olha, Abraão, agora nós teremos um filho, tomara que seja um filho do sexo masculino, porque ele vai ser a herança, porque era a cultura deles. E não vem o filho no primeiro ano, não vem no segundo, e não vem. Aquilo já começa a preocupar, e ela começa a viver um inverno tão intenso, de uma frieza, de solidão. Ela começa a viver um momento tão difícil, de dias sombrios e solitários. Ela começa a viver a tribulação, a ausência de calor, porque a vida vai se esvaindo, quando os anos vão passando, e a chance dela ser mãe vai diminuindo a cada momento. Quando chega a fase idosa, então, aí é pior ainda. Aí o inverno fica tão intenso, que não dá nem para lembrar que existem as outras fases, que existe a primavera, que existe o verão. Ela não lembra mais, ela só sabe que o inverno é intenso, que o inverno é triste, que o inverno é sombrio, e é isso que ela está passando. Aleluia. Um inverno tão duradouro. E aí Deus chega lá e fala: olha, vai ter primavera. Abraão, vai ter primavera, Abraão. Espera aí, eu estou vivendo no inverno, e Deus vem anunciar que vai ter primavera. Deus fala: vai ter primavera. Eu virei a ti na primavera, e Sara dará luz a um filho. Aleluia. Porque Deus fala: eu virei na primavera. Olha que interessante. No inverno, as plantas, a maioria delas perdem todas as folhas. É para armazenar mais água, para não perder umidade para o ambiente e ficar desidratada. Então a planta, as árvores perdem as folhas. Algumas ficam só os galhos. E aí alguém olha e fala: nossa, olha, aquela planta tinha tantas folhas, está sequinha minha planta. É para passar o inverno, porque ela quer preservar a água, ela quer preservar a vida. Mas a planta está ali, e a gente olha, a gente só vê o que está exposto ali, os galhos. Às vezes algumas ficam tão ressecadas, você fala: olha como está feinha, olha como está minha plantinha, perdeu todas as folhas. Mas lá na planta, lá dentro, tem água circulando. E tem seivas, né? A gente chama de seiva elaborada, seiva bruta. É como, se comparado a nós, é como o sangue da planta, está circulando dentro da planta, está lá, mas não tem folha, não tem flor, não tem fruto, perdeu tudo. Mas ela não perdeu a informação principal lá no DNA, não perdeu, ela tem lá no DNA, no centro da célula, é microscópico, viu? Está lá, tem a informação, como são as folhas, como são as flores, como que é o fruto, está lá no DNA. Alguém olha, está sequinha, coitada dessa planta, olha feia, olha, vamos cortar porque não serve para nada. Está lá no DNA da planta, porque a planta está no inverno, e a adaptação dela faz com que perda as folhas para que ela economize água. Mas quando muda a estação, quando chega o tempo certo, quando chega a primavera, as folhas renascem, as flores renascem,
E tudo que estava lá na informação da célula começa a vir à tona. E agora não é mais só no interior da célula, invisível ao microscópio, mas agora é visível a todos. Porque alguém olha e fala: uau, que linda essa planta! Esse pé amarelo é lindo. Aí a gente faz o quê? Vou tirar uma foto aqui, pá, porque é lindo. Estava lá na informação. Sabe o que Deus diz nessa manhã para nós? O inverno não pode tirar essa informação. Essa informação é a fé, está lá dentro, está lá. Eu estou no inverno, um momento difícil, mas a informação está lá. Eu sei que tem folhas, eu sei que ele virá na primavera. Eu sei, eu estou nesse momento para aprender, para me preservar, para eu não me arrebentar, mas eu sei que lá dentro a minha fé está preservada, aleluia. E Deus nessa manhã fala para você: eu virei na primavera, aleluia. Deus está dando ordens. Olha a fé, começa a florescer, começa a liberar as folhas. O inverno está passando, o inverno está acabando, começa a liberar, aleluia, porque a primavera vai chegar, aleluia, aleluia. Pensa Sara, gente, nossa, que palavra é essa, viu? Pensa Sara, a mulher está arrebentada, Deus vai mexendo, né? Ela já foi até as últimas consequências, já foi, porque a gente crê na razão, e não há quem possa falar. Eu acho que Sara não conseguia mais nem falar sobre isso. Sabe quando alguma coisa te machuca tanto? Aí você vai falar sobre aquilo, já te dá, o coração começa a pulsar, te dá um mal-estar, porque é uma ferida. A ferida, quando alguém toca, ela dói mesmo. Parece que é muito provável que esse assunto para Sara já era uma ferida exposta, gigante. Mas Deus chega lá e fala: olha, eu virei na primavera, porque o inverno ele está chegando ao fim. A próxima estação é a primavera. Você entende que Deus está falando com você nessa manhã? Pastor, estou no inverno, a próxima é a primavera. E não é a melhor notícia isso não. Sabe qual é a melhor notícia? A melhor notícia é que Deus fala: e eu mesmo, Deus disse, eu mesmo virei trazer o presente. Abraão, arabá, xarabá, ribicalabaxu, aleluia. Deus não anuncia, vai acontecer. Deus fala: eu virei a ti na primavera. E aí Sara vai ver as folhas, as flores, o fruto. Ela tomará nos braços o seu filho, e ela nunca mais será a mesma, porque o inverno é intenso, mas Deus fala: mas eu guardei ela no inverno, ela resistiu até aqui, aleluia, eu estou preservando. Por isso que Sara, se comparada a uma planta, perdeu as folhas, perdeu o brilho, perdeu a vivacidez, perdeu o ânimo da vida, ela perdeu tudo, mas lá no fundo não perdeu a fé, porque está preservado lá dentro. E aí Deus fala: eu virei na primavera, aleluia. Pensa comigo nessa manhã, quando Sara ouve essa palavra, ela está na tristeza, na vergonha. A vergonha é terrível. Que as pessoas comentam de Sara: olha, Abraão, amigo de Deus, mas a mulher dele, ó, tem nenhum filho. A vergonha estampada e a decepção. Mas Deus falou comigo que eu teria um filho, mas não aconteceu. Aí começam as acusações, né, gente? Eu acho que a minha fé foi pouca, porque em Deus não há falha, a gente busca em nós. Eu acho que não há, a minha fé foi pouca, eu acho que eu errei aqui, eu acho que eu errei ali, eu acho que eu tinha que ser mais intensa ali, eu acho que eu tinha que correr mais e clamar diante de Deus, eu acho isso, eu acho aquilo. Ela está com muitas dúvidas, a decepção é grande, a amargura.
é a ferida exposta na vida dela, porque ela não tem um filho para apresentar, aleluia. Mas quando Deus fala, Deus cumpre, aleluia. A palavra de Deus não volta atrás, aleluia. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, é Ele que tem o controle sobre todas as coisas, aleluia. Eu quero falar para você nessa manhã, Deus diz para você: eu virei a ti na primavera, aleluia. Eu não te abandonei no inverno, mas a primavera, aleluia, ela chegou, e é o momento em que eu venho para a colheita, para a alegria, para a celebração, em nome de Jesus, aleluia. Eu não quero que você entenda errado esse sermão. Não significa que a gente para e espera. Vou esperar passar o... Não é isso. Existe semente para todas as fases. Se eu lanço uma, não dá certo, eu lanço a outra, eu vou lançando. Mas eu preciso entender que há um tempo para todas as coisas. Eu preciso entender que o Deus que criou todas as coisas e a natureza, há um momento que a planta fica sem folha, sem fruto, fica sequinha lá. Mas não significa que para aquela planta já esgotou, já acabou. Não significa isso. Significa que são as fases, são os ciclos. E aquela planta, ela não está ali improdutiva, ela não está ali impróspera, não. Aquela planta está ali e o dono sabe que vai chegar a fase e ela vai florescer, ela vai frutificar. É uma fase de outros cuidados, é uma fase para cuidar, para que ela não se desidrate, é uma fase para cuidar, para que os predadores e não venham e detonam a árvore toda. É uma fase para cuidar de forma diferente, mas é a mesma árvore frutífera, é a mesma árvore próspera, aleluia. Não há momentos que nós temos que nos ausentar da fé, não tem momento que eu tenho que ser mais intenso ou menos intenso. Há momento que as minhas folhas caem, mas eu sei que logo, logo elas voltam a nascer, aleluia. Há momentos que eu não tenho fruto para apresentar, mas eu sei que lá no fundo, Deus me capacita, e no momento certo, os frutos vêm, aleluia. Não olhe para você no inverno e pense que Deus vai te descartar, porque Ele te diz nessa manhã: eu virei a ti na primavera, aleluia. Porque Deus tem cuidado, porque Deus tem preservado, porque Deus tem zelado, aleluia, em nome de Jesus, aleluias. A importância da árvore é a mesma. A importância de Sara para Deus era a mesma. A promessa de Deus para Abraão era a mesma. Não mudou não, era a mesma promessa. O mesmo Deus. Só a estação que era diferente. A estação é cíclica. E o próprio Deus disse: enquanto haver terra, vai haver esses ciclos. Então é o da sua vida. Olha, presta atenção nessa manhã, em nome de Jesus. Erga a sua cabeça. Olha, erga a sua cabeça. Não tem avaliação da sua vida e não pensa que o inverno ele é inacabável, porque não é, aleluia. Erga a tua cabeça e deixa Deus continuar cuidando de você, aleluia. Sabe o que nós temos que fazer? Trazer à memória coisas que já aconteceram. Em outras estações eu frutifiquei, em momentos tão difíceis, em invernos tão intensos, eu resisti, e olha, na outra estação eu frutifiquei. Não será diferente, ainda mais agora, meu amigo, porque Deus prometeu, e Ele virá a mim na primavera, aleluia. Agora não serei só eu, com o meu DNA, com a minha forma de ser, não serei apenas eu e minhas habilidades. Agora eu vou me unir às bênçãos, ao milagre, ao agir de Deus. As coisas saem do normal, as coisas passam a ser inexplicáveis, porque agora a primavera, ela chegou, e Deus vai agir na minha vida, aleluia, em nome de Jesus. Tem uma palavra que está lá em Cântico dos Cânticos, a gente não lê, né? Mas abre lá Cântico dos Cânticos,
o capítulo 2, versículo 11 a 13. Pastor, o que eu faço com essa palavra aí? Primeiro, não pare de semear. Não pare. Não para. Segundo, não tem folha, não tem flor, não tem fruto. Mas Deus está vindo porque Ele falou para mim. Ele vem na primavera. Ele está aqui comigo, eu sei. Mas Ele vai chegar e vai fazer o milagre. Na primavera. Eu estou fundamentado na fé. E as folhas, pequenas folhas verdes já começam a nascer. Elas são diferentes. Eu lembro que eu tinha umas folhas secadas, ressecadas, queimadas. Agora as que estão nascendo, elas são verdes. Elas são novas. Elas são fortes. Porque a primavera chegou. Se eu já dava tanto fruto, agora Deus virá. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus virá. Ele prometeu. E essa primavera vai ser diferente. Porque o inverno foi intenso. Mas assim como a formiga faz, eu poupei. Deus me guardou, me preservou. E agora é o momento de colher. Olha o que diz aqui em Cantares, Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 2, versículo 11. Dá para pôr aí? Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó. Veja, presta atenção, pega essa palavra aí. Agarra nela, viu? É direta para o teu coração, para a tua vida. Veja, o inverno passou. Não é do frio não, porque o frio eu gosto. É o inverno das lutas, dificuldades. E diz assim, ó. Acabaram-se as chuvas e já se foram. Muda lá. Apareceram flores na terra. E chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra. Olha que linda, a Bíblia é linda, né? O arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. Porque no inverno não produz. Mas já está produzindo os primeiros frutos. Ainda está verde. Mas eu sei que ele vai madurar. E diz assim, as vinhas florescem. E espalham sua fragrância. Tem gente que não gosta, mas eu adoro aquela dama da noite que o pessoal fala, né? Sai aquele cheiro nas ruas, aí você sente aquele cheiro. E quando acorda pela manhã, os pássaros cantando, coisa mais linda, porque o inverno passou e a primavera está chegando. E aí o noivo diz assim, ó: levante-se, venha minha querida, minha bela, venha comigo, olha lá, minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre no seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, aleluia, pois a sua voz é suave, e o seu rosto é lindo, aleluia. Deus fala, eu virei Abraão a ti da primavera, aleluia. Abraão você não conhece, Sara não conhece, mas eu já conheço Isaac, aleluia. Isaac será usado, Isaac será, aleluia, um homem de Deus. Isaac é lindo, é preparado, Isaac não é como os demais, sabe por quê? Porque ele foi gerado no inverno intenso, ele foi gerado em lágrimas, em amargura. Isaac foi gerado na vergonha, na decepção, por isso que ele, agora chegou o momento, e Deus fala, eu virei na primavera, aleluia, virei na primavera. Meu Deus, você imagina, irmãos, passar um inverno intenso, prolongado, e aí tudo muda, porque é a decisão de Deus. A palavra de Deus, ela faz parte da nossa vida. A palavra de Deus se manifesta nas nossas vidas. Mas deixa eu te dar um conselho. Se você crê nessa palavra,
Eu tenho certeza que Deus vai agir, mas nunca pare de semear, mesmo nos momentos bons. Não deixe o momento bom te dar uma alegria, um orgulho tão grande, e você se afastar de Deus. Sabe por quê? Porque Isaac fazia parte da promessa, fazia parte do plano de Deus. Não era algo que Deus ia dar, e Sara ia falar: olha meu filho, agora nem preciso de Deus, já recebi o que eu queria, o meu filho. Não, Isaac era parte da promessa, porque Sara morreria, Abraão morreria, mas Isaac continuaria ali agindo nos planos de Deus. Aleluia. O que eu quero dizer nessa manhã? Que Deus virá na primavera e fará coisas que você nem imagina. Deus virá na primavera e Ele tem poder para mudar hoje, amanhã, o seu futuro. Deus tem poder, Ele virá na primavera. Aleluia. Ele virá.